O mês de fevereiro iniciou com o aumento de impostos em Santa Catarina. A reclamação vem dos empresários da Grande Florianópolis. É a mudança da lei do ICMS. Qual é a implicação dessa medida na arrecadação estadual, na atividade econômica? As nossas empresas perdem competitividade com isso? É o que você confere a partir de agora no debate desta noite no Conversas Cruzadas na TV Com. Hoje nós estamos na companhia do advogado Lucas Assis, assessor jurídico da Facisc. Também está aqui conosco o empresário Marcos Antônio Cardoso de Souza, vice-presidente da Enflo CDL São José. E também nós recebemos o advogado da área tributária, Gustavo Amorim. Estamos aguardando a presença, deve estar chegando a qualquer momento, o diretor de administração na Secretaria Estadual da Fazenda, Carlos Molim. Senhores, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre, Restaurante Ostradamus, ostras depuradas, RDO, visite o apartamento decorado do Apoena em Palhoça, Põe na Conta Aqueles, a prazo o primeiro pagamento em 2013, Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Qual é a bronca, Marcos? O que mudou com o ICMS que provocou nota e uma manifestação pública contrária àquilo que vocês consideraram o aumento da carga tributária aqui no Estado? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas de debate, telespectadores. Bom, a bronca e a reivindicação da classe empresarial tem como base primeiro a promessa do governo do Estado, quando então em campanha, de que não haveria nenhum tipo de aumento de impostos, muito menos criação de novos impostos. Sabemos que o ICM não é uma criação de novo imposto, mas é uma criação de uma nova vertente para cobrança de impostos, né? Então a nossa reivindicação é que esse decreto seja revogado, que o governo do Estado possa voltar atrás. Nós imaginamos que isso faça parte de um planejamento de recuperação em função da equalização do IPI de importação, que foi uma mudança que entrou em vigor agora em janeiro, mas que, de qualquer forma, não justifica. Nós, diante do quadro econômico que nós temos hoje, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, nós não podemos mais aceitar que a máquina pública seja financiada por aumento de impostos. Nós precisamos que esses impostos possam ser ampliados com o aumento da economia, com o aumento da produtividade. Da arrecadação, e não da atividade econômica. Com a imposição de mais taxas, impostos, enfim, de novas formas de arrecadação, né? Então nós somos efusivamente contra isso e esperamos que o governo tenha sensibilidade e volte atrás o quanto antes e reveja isso, ou o que é o nosso pleito principal, revogue esse decreto. Vamos explicar para o nosso telespectador o que mudou na prática. Quem é que vai pagar essa conta? O que mudou na prática? Que tipo de atividade, que tipo de transação vai provocar um aumento de imposto pago? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas de bancada. Em primeiro lugar, essa legislação ela está gerando uma série de polêmicas. Várias entidades estão questionando a sua validade, a sua aplicabilidade e, inclusive, estão com dúvidas a respeito de quais situações e quais hipóteses ela vai se tornar aplicável. E, sendo aplicável, quais os prejuízos que ela traz. Se vai ser um prejuízo meramente financeiro ou se há efetivamente financeiro no sentido de antecipar um recolhimento de imposto em algumas hipóteses, ou ainda se essas alterações elas vão aumentar efetivamente a carga tributária. Então, o que está gerando um dos motivos... boa tarde, boa noite. O que está gerando um pouco de polêmica também diz respeito, primeiro, à rapidez com que essa legislação foi editada e está sendo aplicada, e questões do ponto de vista econômico, já expostas brevemente ali pelo nosso colega, e também há questões jurídicas que talvez precisem ser melhor analisadas, porque elas estão gerando
dúvidas quanto à legalidade, quanto à validade dessas mudanças. Tá. Mas, enfim, discute-se ou um prejuízo financeiro ou um aumento financeiro no sentido de antecipar um imposto que depois vai ter crédito, ou se há um efetivo aumento da carga tributária. Essa, basicamente, é a discussão. Bom, E a quem se aplica. Claro, eu queria saudar aqui, agradecer a presença do diretor de administração na Secretaria da Fazenda, Carlos Roberto Molim, diretor de administração tributária. Obrigado pela sua atenção, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Renato, boa noite aos demais colegas aí de bancada. Muito bem. O seguinte, a Facisc está incomodada com o que também com relação a esta nova regra? Boa noite. Boa noite. Nosso entendimento, ele vai de encontro ao entendimento da Enflo, né, no sentido de que essa atitude da Fazenda, além de aumentar consideravelmente a carga tributária para as pequenas e microempresas do Estado, ela é taxada de inconstitucionalidades e de ilegalidades desde a origem dela até o ponto final. Então, a Facisc, por meio dos empresários, por meio da Facisc, né, vão buscar também junto à Fazenda uma resolução desse decreto, né, para evitar que seja tomada alguma medida judicial para a revogação desse decreto. Tá, né? então é o seguinte, vamos esclarecer, e justamente o diretor da Fazenda pode nos ajudar aqui, o que prevê essa mudança, porque tem muita dúvida no ar, né? Se falou então no impacto para pequena e microempresa. O que diz essa nova regra? A nova regra, ela estabelece a equalização da alíquota entre a operação interna e a interestadual. Isso já é uma previsão da própria lei complementar que criou o Simples Nacional. Ela já prevê esse tipo de cobrança, tanto que essa cobrança já é feita por diversos estados, pela maioria dos estados. Apenas Santa Catarina era um dos poucos que não fazia. E o que ela faz é justamente isso. Vamos imaginar uma mercadoria que seja adquirida, um móvel, uma mercadoria que seja adquirida dentro do estado de Santa Catarina de um industrial local. A tributação é de 17%. O mesmo bem adquirido de outro estado, ele vem tributado a 12%. Então, o objetivo é equalizar essa carga tributária de entrada. Ele não afeta a carga de saída. A carga de saída permanece a mesma, no qual o empresário do Simples Nacional, ele tem a mesma carga, isso não modifica a sua saída. Então é o seguinte, antes para se comprar de outro estado, se pagava 12%? 12%. 12%. E vai se passar a pagar 17%. Isso, o que se paga é a diferença entre a alíquota interestadual e a interna. E o objetivo disso é muito claro, você protege a indústria local. Porque é claro que o contribuinte, ele busca a situação em que ele encontre o menor preço. E, em razão desse diferencial, é que há uma perda de competitividade por parte da indústria local. Então, o senhor acredita que, em função dessa mudança, não tem mais sentido você comprar em outro estado com alíquota menor, e já que o imposto é o mesmo, compra aqui dentro? Isso, exatamente. Isso pode gerar uma atividade econômica maior ou para a empresa? Porque a empresa vai ter que pagar mais, né? Aqui, quem compra, aí que está, né? A questão, será que isso vai aquecer a economia ou, de repente, vai aumentar o custeio da empresa que tinha um fornecedor, por exemplo, Renato, em outro estado? Só para ter uma ideia de números, que eu acho que os números nos ajudam um pouco a compreender. No mês de janeiro de 2013, as empresas do Simples Nacional, que estão mais objeto de discussão. Tá. Isso. Elas adquiriram em operação interestadual mercadorias que estarão sujeitas, a partir de agora, ao diferencial da alíquota. Tá. Elas adquiriram aproximadamente R$1 bilhão de mercadoria. Em qual período? Isso, no mês de janeiro. Tá. Então você imagina, toda essa movimentação, ou pelo menos uma parte dela, ela passará a ser realizada dentro do Estado. Ou não, mas se não tivermos opção, se não tiver o fornecedor, né? Depende. O principal item que vem de fora é a indústria têxtil. Que nós temos uma pujante indústria têxtil. Nós temos 20% da indústria têxtil nacional está aqui. Então isso defende essa indústria. E vários outros setores
que também são afetados pela concorrência. E aí eu cito área de laticínios, área de imóveis, que são setores que já por diversas vezes recorreram à Secretaria da Fazenda na busca de uma solução para o problema da concorrência com a mercadoria que vem de fora do Estado. É importante ressaltar que com essa medida, então, a gente acaba incentivando, estimulando a atividade econômica dentro do Estado, de um lado, e de outro lado nós defendemos a indústria local. Também tem um aspecto que nos outros estados essa medida já foi adotada, ela já foi questionada juridicamente, o STJ se manifestou de forma contundente, dizendo que a medida ela é tanto prevista na Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional, quanto é uma medida necessária para fazer essa equalização. Renato, certo? Com licença, desculpa. Pois não, fique à vontade. Essa questão que o representante da Fazenda tocou agora da Lei Complementar 123, que autoriza a opção pelo recolhimento antecipado, né? Ela, inclusive, como o senhor disse, já foi discutida judicialmente em outros estados, né? E eu trouxe aqui uma decisão, tá, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que revogou o decreto daquele estado, que era nos mesmos termos do decreto catarinense, tá? E, além disso, colacionou diversas jurisprudências, se não me engano, 3 delas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e uma do Superior Tribunal de Justiça também, no mesmo sentido, declarando pela inconstitucionalidade dessa cobrança, por 2 motivos. Primeiro, que em razão da Lei Complementar 128, né, que foi quem alterou a Lei Complementar 123, autorizando os estados, facultando aos estados que realizassem essa cobrança antecipada do diferencial de alíquota, ela, por si só, já é taxada de inconstitucionalidade por não respeitar o princípio da não cumulatividade e da vedação à bitributação. Mas não foi declarada inconstitucional. Não, ela não. Está plenamente vigente. Está plenamente vigente, sim. E até por questões de debate, eu prefiro manter assim, porque nós chegaremos numa problemática que o nosso decreto traz, tá? Além, na verdade, dessa questão da Lei Complementar 128 de 2008, ao meu ver, no entender da FACISC, ser uma lei complementar inconstitucional, apesar dela ainda estar vigente, tá? O próprio decreto exarado pela Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, ele mesmo é inconstitucional também, porque não seria a via cabível para implementar essa medida, né? Ou seja, não seria através de decreto que isso deveria ter sido implementado, deveria ter sido implementado, sim, através de uma lei ordinária, não através de decreto. Mas foi. Foi? Qual é o número da lei? Lei ordinária, a lei que regulamenta e que trata do ICMS em Santa Catarina, ela foi alterada no ano de 2009, especificamente para que houvesse a cobrança. Tá. Então, isso já aconteceu anteriormente. Isso, é claro que a Secretaria da Fazenda não adotaria uma medida de uma forma irresponsável sem ter toda uma análise jurídica da situação. Então, nós fizemos esse estudo. A lei estadual, a lei que rege o ICMS, ela foi alterada no ano de 2009 para essa finalidade. Eu admito que eu não tenho conhecimento dessa lei ordinária, né? Mas, apesar disso, outro ponto seria também o princípio da anterioridade, que não foi respeitado, né? Uma vez que a lei foi publicada no dia 30 e começou a valer já no dia 1º, sem dar tempo de os micro e pequenos empresários se prepararem para uma taxação maior, que chega a aumentar 10% da carga tributária dessas empresas, né? Essa questão parece que pegou todo mundo de surpresa. Bom, então um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo. Eu tenho 2 dúvidas aqui para a gente debater daqui a pouco. A primeira, o Estado, ele é obrigado a fazer isso? Ele é obrigado a fazer isso, o Estado ele tinha a opção de não fazer. E a segunda questão é a seguinte, nós consideramos este ato aumento de carga tributária, algo que é abominável pelo setor produtivo e empresarial brasileiro. O cidadão brasileiro não tolera mais, né? Aumento de carga tributária. O que a gente está constatando dessa alteração do ICMS é aumento de carga tributária? Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, as alterações na lei do ICMS. O setor produtivo está reclamando que houve aumento da carga tributária, está mais pesado, está com mais fome o leão. O fisco está com a mão mais pesada
aqui em Santa Catarina, nessa alteração do ICMS. É um fato, dá para a gente considerar que algo abominável pelo setor produtivo está acontecendo aqui no nosso estado, que é aumento de carga tributária, é isso? Eu gostaria de sair um pouco dessa questão jurídica, né? Pedir aqui aos meus colegas advogados, que com certeza voltarão em seguida, mas voltando ao que disse o nosso diretor aqui da Secretaria da Fazenda, aumentar essa alíquota de 12% para 17% para equiparar e poder com isso fazer com que o empresário compre, as empresas comprem dentro do Estado, dita como uma medida protecionista, e por que não reduzir o imposto dessas empresas aqui de dentro do Estado para que elas se tornem competitivas e possam vender para fora do Estado, né? Então toda medida que vem para aumentar essa carga que está sobre a classe produtiva, ela é negativa. E se nós temos segmentos que são atingidos diretamente por essa concorrência fiscal, como se bem citou o diretor, a questão têxtil, que possivelmente possa representar uma grande fatia desse mercado competitivo, que poderia ser beneficiado teoricamente por isso, então que essa medida fosse voltada a esse segmento especificamente, que quiçá tenha solicitado isso. Né? O que nós não podemos é abrir essa medida de uma forma abrangente como foi feita, inclusive prejudicando certamente diversos segmentos, em prol de uma guerra fiscal, né? Que já foi aí apaziguada com a medida do ICMS em relação à importação, é uma tentativa de diminuir essa guerra fiscal entre os estados, e nós precisamos avançar gradativamente na redução da carga tributária, na busca de soluções para viabilizar o desenvolvimento do país, e não em medidas, por mais que elas possam ter algum cunho protecionista, mas que tragam aumento dessa carga tributária. Isso nós não podemos mais admitir. Então, fica aqui a sugestão para que isso possa ser discutido no governo do Estado e busque, então, o aumento da competitividade do Estado e não igualar o tributo que é alto em outros estados, para que a gente possa se manter no mesmo patamar. Inclusive essa questão dos exemplos, e nós temos aí inúmeros outros exemplos, fugindo um pouco da questão tributária, mas, por exemplo, de salários, de aumentos absurdos no executivo, no legislativo de estados e de municípios, com o mesmo formato. Bom, vamos fazer aqui porque no judiciário foi feito, vamos fazer nesse município porque em tal município foi feito, vamos colocar essa ajuda de custo aqui porque tal autarquia colocou. Então, motivos que não justificam o aumento do custo da máquina pública, que por si é o principal motivo de que nós não conseguimos avançar na redução da carga tributária. É o custo da máquina pública. A exemplo da Folha do Estado de Santa Catarina, que está lá público no site da Secretaria da Fazenda, que chega aí a 56% do custo, aliás, do valor de arrecadação do Estado, né, que deve bater 2013 quase 20 bilhões de reais. Eu gostaria de ressaltar que o Estado tem sido, sim, parceiro do setor privado, do setor econômico. E especificamente em relação aos contribuintes do Simples Nacional, o Estado já adotou várias medidas de redução de carga tributária. Eu cito como exemplo, o Estado foi o primeiro, quando ninguém ainda fazia isso, o Estado concedeu uma forma de crédito para que os adquirentes das indústrias do Simples Nacional pudessem se creditar de 7%. Nenhum outro Estado fazia isso. E nenhum outro Estado provavelmente fez depois disso. Santa Catarina também concedeu redução de carga tributária na questão da substituição tributária. Quando criou a substituição tributária, diferente do que a maioria dos outros estados fizeram, Santa Catarina foi lá e fez uma redução, reduzindo o MVA. É uma forma de reduzir a carga tributária especificamente para as empresas do Simples Nacional. Santa Catarina também adota medidas de simplificação para os contribuintes do Simples Nacional, porque isso também gera custo, né? Então, por exemplo, a questão de uso de ECF por aqueles contribuintes que têm a máquina de cartão de crédito, que é obrigação, isso é uma obrigação legal. Quem tem máquina de cartão de crédito, obrigatoriamente precisa ter o ECF, aquela máquina emissora de cartão
de cupom fiscal. Santa Catarina dispensou para quem tem faturamento até R$120 mil e já propôs medida extensiva até R$240 mil no CONFAS. Então, o Estado tem sim adotado políticas de redução de carga. No entanto, aqui nós estamos diante de uma situação que, primeiro, nós temos que ter a visão de que o ICMS ele está sendo reformado. O primeiro passo foi a mudança do importado. Mas, além disso, o próximo passo, que deve acontecer esse ano ainda, é a mudança do dito comércio eletrônico. Isso vai impactar aqui também, porque o Estado vai ter participação em todas as vendas que sejam feitas de fora do Estado para não contribuintes também localizados em Santa Catarina, e também a redução da alíquota geral de todas as operações interestaduais. Isso hoje, a medida provisória 599, o projeto de resolução 01/2013 e o projeto de lei complementar 238 de 2012, eles já são o arcabouço jurídico que está sendo tratado no Congresso Nacional para permitir a redução para que todas as operações sejam tributadas a 4%, a operação interestadual. E aí é imprescindível que o Estado cobre, que ele tenha a cobrança do diferencial da alíquota, porque senão ele coloca a perder a sua indústria. Só para fazer uma breve intervenção. Primeiro, que a minha primeira dúvida, agora talvez tenha sido esclarecida pelo Dr. Molim. A interpretação da legislação tributária, até um dos objetivos que realmente deveria ser perseguido, seria no sentido de facilitar a interpretação e a aplicação da legislação tributária. Esse decreto foi editado e vai ser aplicado em algum, né, já vai ser aplicado 2, 3 dias após a sua publicação. Ele gerou uma série de dúvidas e uma delas já foi esclarecida. Realmente, eles estão aceitando que aumentaram efetivamente a carga tributária. Isso é importante porque havia uma discussão a respeito de um aumento da carga tributária, se estariam dando crédito em contrapartida e não haveria um aumento, então na verdade seria só uma questão financeira, mas agora a gente já tem uma posição oficial, está sendo aumentada a carga tributária. E isso... Há uma equalização de carga tributária. Equalização para cima. Equalização para cima. Pagava 12, está pagando 17. Não deixa de ser um aumento. Mas então, agora do ponto de vista prático, né, a minha primeira reclamação, e aqui vou me limitar então ao ponto de vista jurídico, a questão da anterioridade nonagesimal, que a Constituição exige que qualquer instituição, o aumento, enfim, qualquer início de cobrança, ela seja precedido no mínimo de 90 dias, enquanto, além de 90 dias, em alguns casos exige ainda que seja editada uma lei em um ano para que seja cobrado no exercício seguinte. A lei é de 2009. Mas a implementação efetiva da cobrança... Mas a lei, o que se pede é que a lei instituidora ou que faça, que altere, ela seja mas em 2010 ninguém disse que ia cobrar. Então a gente tem expectativa, eu estou me colocando até na qualidade de contribuinte, de que em 2011 não seja cobrado, em 2013 não seja cobrado. Então não foi observado o prazo de 90 dias, não foi observado, em princípio, esse prazo anual. Tem a questão da constitucionalidade da Lei Complementar 128, que até agora não foi analisada, porém as decisões, pelo que eu sei, são do STJ e não são do Supremo, e o Supremo é que tem, nesses casos, dado a palavra final, e infelizmente a gente depende que algumas questões sejam levadas até lá para que sejam definitivamente decididas, né? Até uma insegurança muito grande. Na verdade, na minha opinião, eu fiz uma análise preliminar da legislação. E a Constituição, ela não autoriza a cobrança de diferencial de alíquota em alguma das hipóteses que estão sendo instituídas aqui. A Constituição só permite a cobrança de diferencial de alíquota quando tu compras uma mercadoria como consumidor final. Aqui o Estado de Santa Catarina não está seguindo a Constituição. Nem a lei complementar ela não está correta. Por quê? Porque ela diz que quando tu compra uma mercadoria para o teu ativo mobilizado, né, para te vender essa mercadoria, eles estão fazendo essa cobrança. Então, é um insumo. Nesse caso, a Lei Complementar 87/96, todas as suas alterações, ela não permite essa cobrança. Então, o que permite é a Lei Complementar 123, a do Simples Nacional, especificamente. Mas aí especificamente para o Simples. Então, diferencial de alíquota, para quem não está no Simples, e são as empresas que infelizmente também foram abordadas, sujeitas à nova legislação, elas estão sendo obrigadas a recolher diferencial de alíquota em hipótese até então não prevista na legislação. Na verdade, para mim, é indevido, isso aí não vale. Agora, com relação à questão do Simples, eu teria uma dúvida só para esclarecer.
E aí, eu acho que daí vem a importância da manifestação do Dr. Rolim. A legislação do Simples Federal, quando ela é editada, ela diz o Estado pode fazer essa cobrança, mas ele vai dar crédito em algumas situações. O decreto de Santa Catarina, ele disse que vai ser permitida a cobrança, que vai ser feita a cobrança, mas ele não falou onde é que está o crédito. Há ou não há essa permissão do crédito, tanto no ativo imobilizado quanto nas outras situações? Isso é um esclarecimento importante para que os contribuintes em geral saibam se eles têm essa obrigação ou não. De uma maneira geral, há o direito a crédito, sem dúvida. O contribuinte do regime normal de tributação, ele tem direito a se creditar do valor que ele recolheu na entrada. A legislação do Simples Nacional, o artigo 24 da Lei Complementar 123, ela veda a apropriação de qualquer crédito por parte do contribuinte que opta pelo sistema do Simples Nacional. Então não há, o Estado não concedeu, não há como conceder. A decisão do STJ que analisou essa questão foi bastante elucidativa nesse sentido, dizendo que não há como o Estado conceder crédito ao Simples Nacional por conta da vedação prevista na lei. Tá. Nesse caso não estaria havendo uma bitributação, uma vez que a empresa optante do Simples vai ter que recolher na entrada da mercadoria no Estado e novamente no final através do regime do Simples? Não há uma bitributação. O que há é justamente a equalização das alíquotas. Ele traz no mesmo patamar. É isso que ele faz. Mas na entrada, a saída ocorre com a mesma tributação prevista de acordo com a faixa de faturamento da empresa. O Estado tinha opção? O Estado não tem opção. Na verdade, o Estado ele deve implementar toda a legislação tributária. Até porque se ele deixar de implementar, na verdade o que ele acaba fazendo é criando um benefício fiscal sem previsão, sem que haja um suporte legal para esse benefício. Então, o que o Estado fez até este momento, até em função da discussão e jurídica que já existia nos tribunais, o Estado manteve uma cautela de não fazer isso antes de ver as decisões já bastante firmes nos tribunais superiores. E hoje o que se entende é exatamente isso. Hoje há segurança jurídica para se... Quer dizer, o benefício fiscal tem que estar previsto na lei. Isso. E tem a história da guerra fiscal. Eu vou querer discutir esse assunto sobre benefício fiscal e se é que a gente pratica ou praticava guerra fiscal, até na questão das importações, depois houve aquela resolução do Senado e tal. A BMW, que está vindo para Santa Catarina, vai passar a pagar imposto aqui a partir do 11º ano. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está discutindo hoje as alterações no ICMS. Pessoal do setor produtivo, indústria, comércio, prestadores de serviço criticam as alterações alegando que há aumento na carga tributária quando a gente compra algo de outro estado. Que estávamos na alíquota de 12% e agora passa a 17%. Eu queria saber o seguinte: nós praticávamos até uma política, não sei se os senhores concordam, mais agressiva, né, de atratividade de empresas, né, a chamada guerra fiscal. Muito se questiona que alguns setores no Brasil, o governo, né, quando faz algum tipo de benefício, promove justamente para a grande indústria, setor automotivo e por aí vai. Aqui em Santa Catarina, o Estado está aguardando a confirmação da vinda da BMW. E a BMW, que tem um know-how enorme, uma referência mundial, deve atrair muito emprego, renda, emprego indireto, o setor de tecnologia, enfim, é toda uma marca que fica, né? Imagino, com a instalação da BMW, que vai passar a pagar imposto aqui no nosso estado a partir do 11º ano. Eu já recebi algumas manifestações de empresários dizendo: pô, mas a minha empresa não tem esse tipo de benefício, a BMW vai pagar imposto só a partir do 11º ano. Normal, em se tratando de BMW, é isso aí, o estado todo ganha, como é que é? Que sonho, né? Se nós conseguíssemos essa equalização de alíquota, ao invés de nós cobrarmos a diferença, que nós tornássemos a nossa indústria, então, com uma alíquota de 12%,
equiparado a outros estados, e que ela pudesse não só atender as empresas do estado de Santa Catarina, mas que tivesse perspectiva de aumentar a sua competitividade no mercado nacional e, por que não dizer, no mercado global. Mas, infelizmente, nós estamos... É uma visão utópica, né? E talvez um pouco distantes ainda de imaginar que isso um dia possa acontecer. Dr. Molin, em relação ao MVA, eu não acredito que ele seja um benefício, ele pode ter sido uma adequação. Então, alguns estados cobraram mais, alguns estados cobraram menos, mas cobraram. Então, o que nós vemos, e aí é uma crítica à gestão pública e não necessariamente a esse governo, mas isso é uma questão histórica, o aumento da carga tributária, a busca por arrecadação é uma questão histórica. Né? Nós não percebemos municípios, estados e tão pouco a União trabalhando no sentido de fortalecer a economia, gerando desenvolvimento a partir da classe produtiva, né? E isso não necessariamente diretamente com incentivo fiscal, mas se nós tivéssemos partido do princípio básico da infraestrutura, da educação, da saúde, as empresas teriam um fôlego maior para que essa economia se desenvolvesse e nós pudéssemos começar a pensar na redução da carga tributária pelo aumento do volume. Mas o que nós vemos é o contrário, é a busca por alternativas de ampliação de arrecadação. Eu gostaria de dizer assim que a política de utilização, especialmente no caso do ICMS, que é o principal tributo do Estado, utilização do ICMS como forma de concessão de benefício fiscal para investimento e para atratividade de investimento, ela, de fato, ela não é a melhor política, e isso eu não tenho dúvida. A melhor política seria justamente você conseguir fazer todo o investimento necessário em infraestrutura e tudo isso e possibilitar. No entanto, o Estado, ele está dentro de um contexto, ele não é um ator único nesse contexto, ele está dentro de um contexto e ele não tem como se omitir, ele não tem como deixar de atuar na busca de desenvolvimento para o Estado, porque o desenvolvimento significa o quê? Ele significa a melhoria de qualidade de vida das pessoas que estão aqui, ele significa emprego, renda, ele significa, enfim, o desenvolvimento que nós buscamos em termos de desenvolvimento humano, né? Então esse é o objetivo maior. O Estado de Santa Catarina, como uma forma de se defender da guerra fiscal, porque investimentos que aconteceriam naturalmente aqui seriam atraídos por outros estados, ele também adotou prática de atração de investimento. E eu diria que isso é absolutamente defensável dentro deste contexto. Isso é preciso ser visto, e nós podemos ver, no caso da importação, o quanto a nossa infraestrutura portuária hoje, ela é uma das melhores, uma das mais desenvolvidas do país. Mas em razão de quê? Em razão de um trabalho que foi feito, buscou sim atrair investimento e atrair arrecadação tributária também com isso. Isso trouxe um desenvolvimento muito bom para todos esses municípios que possuem portos hoje, como Itajaí, Navegantes, São Francisco do Sul, Itapoá. O senhor concorda que esse investimento ainda está muito aquém do que poderia ser? Concordo, concordo e acho que o investimento ele é uma dificuldade do governo, né? Quando a gente fala no tamanho do governo que o senhor citou, no tamanho da despesa que o governo tem, eu concordo. Eu acho que é interessante até a gente citar que a arrecadação do governo para 2013 está prevista em 19,3 bilhões de reais. E investimentos, 2,56 bilhões, dados da Secretaria da Fazenda, que equivale a 13% da arrecadação. Não, e é o seguinte, o Estado anunciou há poucos dias até uma previsão menor de arrecadação, por isso contingenciamento em 28%, onde custeio e investimento. Sem dúvida. Que tem a menor fatia, custeio né? E investimento. Eu vi aqui da Fazenda, né? Você tem uma fatia de pizza, né? Uma pizza inteira, você tem as fatias ali, quase metade do orçamento vai para a folha, os repasses e tal. O investimento é uma tripinha de nada. Mas a gente precisa fazer comparativos assim reais, né? Eu conheço empresas do estado de Santa Catarina com 500 funcionários, indústrias, com faturamento de 60, 70 milhões de reais em um ano. Então, o telespectador que nos ouve, a Assembleia Legislativa tem um orçamento de quase 500 milhões de reais. O Tribunal de Justiça, mais de 1 bilhão de reais.
com esse custo da máquina pública, isso reflete em Brasília, isso reflete para baixo dos municípios, nós não vamos conseguir pensar em redução da carga tributária nunca. Nós não vamos conseguir pensar em aumento do investimento nunca. A não ser que o Estado se afaste de algumas funções. Porque se quiser fazer tudo, não vai conseguir fazer, né? O que enxuga a máquina pública? Repensar o tamanho do Estado. Quando eu vejo, normalmente em períodos pré-eleitorais, nós vemos aquelas pesquisas, quais são as expectativas do cidadão em relação à classe política e ao governo como um todo. E normalmente nós vemos lá elencados quais são os principais bens que a população, que o cidadão espera. É educação, saúde, segurança, infraestrutura, boas estradas. Todas essas são atividades do governo e são financiadas por meio de tributação. Então, esse paradigma, ele precisa ser trabalhado. Eu acho que essa é talvez o grande desafio, não apenas do Estado de Santa Catarina, eu diria do Estado brasileiro, para não dizer mundial. Ele precisa rever essa posição. Como talvez algumas atividades realmente não caibam ao Estado, a gente precisa repensar e talvez redimensionar o Estado. Porque é fato, nós caminhamos para uma situação de dificuldade. Um último exemplo, Renato, só para ilustrar para o telespectador, né? Municípios, fugindo um pouco da questão do Estado e indo um pouco para o município, por exemplo, vamos citar Florianópolis como exemplo. Não é raro nós vemos, e aí, troca de mandato agora, nós ouvimos isso recorrentemente, a reclamação de que não dava para fazer isso ou aquilo, porque a arrecadação não foi o suficiente, havia um problema de caixa, enfim, né? Não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas isso é uma reclamação de diversos municípios e peguei aqui Florianópolis como exemplo, que foi um caso recente nosso. No entanto, a previsão de aumento do salarial dos vereadores em Florianópolis, de 2012 para 2013, pasmem, senhores, é de 52%. Quer dizer, e nós vamos buscar isso aonde? No seu bolso. Isso que nós estamos discutindo aqui vai acabar no bolso do consumidor, porque muitas empresas, e eu, infelizmente, como representante da classe empresarial, sou obrigado a dizer, os custos das empresas aumentam e nós não temos outra alternativa senão repassar. Agora é o seguinte, nós perdemos competitividade, o Estado espera o contrário. A ótica do Estado é que com essa medida nós iremos deixar o dinheiro aqui, em vez de gastar lá fora, as empresas vão buscar fornecedores aqui. Pelo menos parte dele. Não sei se essa matemática ela é tão racional assim, né? Mas, enfim, as nossas empresas perdem competitividade? Eu acho que perdem competitividade na medida em que nem todos os insumos necessários eles vão conseguir comprar a preço justo aqui no estado de Santa Catarina. Talvez nem encontre o insumo, né? Talvez nem encontre. Então, eu não posso afirmar com certeza, mas é bem provável que várias das empresas elas passem a ter problemas concorrenciais justamente por isso. A margem delas agora, a margem de lucro, ela vai ser reduzida em aproximadamente 5%, o que em algumas atividades pode ser 1/3, pode ser até metade do lucro que a pessoa tinha. Então, é um aumento muito significativo da carga tributária e vem meio que na contramão do que o próprio governo federal tem reconhecido que deve ser feito e tem feito. Todas as medidas editadas pelo governo federal no final do ano passado, até no setembro, outubro, novembro, todas elas foram no sentido de desonerar a folha de salários, dar benefícios fiscais, redução de carga tributária. E o estado de Santa Catarina vai numa contramão e faz justamente o contrário, aumenta o ICMS e ainda de uma maneira questionável, abrupta, surpresa, deixando o contribuinte numa situação de desorganização, desorientação, né, e enfim, uma situação fragilizada. Um aumento de 10% na carga tributária que necessariamente vai obrigar as empresas catarinenses, né, a buscar novas alternativas para se manterem competitivas no mercado, com certeza. Como quais? Eu diria assim que os demais estados já adotaram essa mesma prática. O que o estado está fazendo é se alinhar com os outros estados que já fazem isso e que isso não causou esse problema de competitividade. Pelo menos a gente não vê esse problema ou esse descalabro em função dessa medida. O que eu percebo na maioria dos demais estados que já fazem a cobrança é uma situação absoluta de normalidade. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e em instantes estaremos de volta aqui na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, as alterações na lei do ICMS. Setor produtivo, comércio, indústria, prestadores de serviço alegam que há
aumento de carga tributária. Quando a empresa catarinense compra insumos, produtos de empresas de fora do estado. Esse é o nosso assunto hoje. Nós praticamos guerra fiscal, nós tivemos nos últimos anos uma política fiscal bem agressiva, né, para atrair empresas, né, no setor portuário foi muito forte. Aí o Senado veio com uma mudança, nós perdemos uma grana tremenda, né, com essa alteração pelo Senado, porque aqui nós tínhamos um imposto bem mais facilitado na importação, e agora está igual a todo o país. Nós praticamos guerra fiscal hoje? Na minha opinião, nós praticamos, um pouco diferente, né? É uma segunda etapa da guerra fiscal, eu vou chamar esse aumento, mas é uma segunda etapa da guerra fiscal onde o Estado está tentando proteger, mais uma vez, até por um motivo nobre, né? Proteger a indústria catarinense, né? Mas por um motivo nobre, talvez pelo meio não mais correto e talvez até por uma questão de oportunidade, mas continua praticando, né, tentando proteger a indústria catarinense, só que por uma modalidade que pesa no bolso de todos os catarinenses, justamente com o aumento de impostos, né? Então a crítica é justamente ao jeito, né, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da conveniência e econômico de fazer de continuar essa guerra. Hoje quem vai pagar é o contribuinte catarinense, né? Essa que é a revolta, vamos chamar assim. Essa medida atual? Essa medida atual, é isso aí. Eu diria que essa medida, ela tem um caráter de defesa. Ela realmente tem o caráter de defesa da indústria local, de empregos locais, que podem se perder justamente em função da perda de competitividade da indústria daqui. A questão de se hoje ainda se pratica guerra fiscal, eu responderia assim: hoje se discute no CONFAS, no próprio Congresso Nacional, medidas para eliminar a guerra fiscal, para acabar com ela. Mas ela ainda é praticada em todo o país, sem dúvida. Santa Catarina, nenhum estado consegue. Imagina, todos os estados criaram formas de atração. Se um estado sozinho simplesmente adotar, não, a partir daqui eu não faço, eu não concedo benefício, eu não procuro atrair empresas para cá por meio de um mecanismo desse, ele sozinho, ele é o único perdedor, porque os demais continuam fazendo. Então, o que acontece é que você tem que desarmar isso de um modo geral, onde todos, ao mesmo tempo, deixem de conceder. E é isso que se articula hoje no âmbito do CONFAS e do Congresso Nacional, com boas perspectivas de este ano conseguir chegar a um grande acordo. Percebe-se que há uma dificuldade, né, na questão tributária de equalização entre os estados, salvo quando isso vem de cima para baixo do governo federal. Então, essa questão da competitividade das indústrias, agora falando, né, especificamente de Santa Catarina, eu quero voltar a esse tema porque a recuperação, a valorização da competitividade da indústria catarinense passa necessariamente por questões extras, que o Dr. Molin já concordou aqui, mas é que é bom frisar, que é a infraestrutura, é a estrada, portos. Nós temos aí o exemplo da BR-470 para ser duplicada há mais de 20 anos. Impressionante, né? A BR-101 é um problema da década de 80. Então nós temos questões profundas que precisam ser resolvidas, e eu sinceramente respeito a sua opinião, doutor Molin, mas não acredito que essa diferença da alíquota tivesse influenciando na competitividade das indústrias nesse momento, das empresas, mas imagino que agora sim, com essa mudança, isso gera um custo que não havia necessidade. Claro que o Estado pensa na arrecadação, o Estado pensa que está na recuperação do que vai perder em 2013 com a equalização da alíquota do ICMS da importação, mas nós precisamos começar a mudar esse cenário e pensar na competitividade da indústria, no governo como parceiro, né, nessa parte de infraestrutura, para que a empresa tenha realmente condição de crescer. Esses incentivos e benefícios para a vinda de indústrias como a BMW, que vai trazer não só o nome, mas pode trazer tecnologia, vai gerar emprego.
Isso, ótimo, isso é bem visto pela classe empresarial, acho que é importante, mas é preciso olhar também para quem já está instalado. Que benefícios eu vou criar, como bem citou o doutor Amorim, a questão têxtil, e o governo pode olhar para outros setores também e criar alternativas para que essas empresas, essas indústrias, o comércio, os municípios se desenvolvam com uma base sólida, né? E não gerando alternativa de arrecadação de impostos. Entenda, doutor Amorim, que é uma crítica ao Estado, né? Não à sua pessoa, obviamente. Perfeito. E que é uma questão que é recorrente, é antiga, e nós vamos estar aqui em outros programas daqui a 5, 10 anos discutindo a mesma coisa. Né? Mas é importante dizer algumas questões. Uma primeira aqui, eu digo que precisa ser lembrada, que o Estado, de uma forma, eu diria assim, realmente inédita, ele está fazendo um investimento, um esforço enorme de investimento para investir 7 bilhões de reais em Santa Catarina. Então, esse investimento ele se reveste, em grande parte, em infraestrutura, em melhoria de condições para toda a indústria e para todo, enfim, a economia catarinense. Mais do que isso, eu também diria que o Estado, ele é parceiro dos contribuintes no sentido em que ele busca sempre adotar medidas que permitam a concorrência. Eu vou citar um exemplo aqui da indústria têxtil. A indústria têxtil, ela tinha um problema sério de concorrência e lá no ano já de 2007, quando a situação realmente ela se agravava muito, houve a adoção de uma política tributária específica para a indústria têxtil, e veja que é uma das que mais emprega em Santa Catarina, e conseguiu reduzir carga tributária e manter a competitividade da indústria. Então isso, o Estado é parceiro, ele faz esse tipo de atuação. Agora, também é preciso ver que o Estado tem uma limitação, e é claro, o Estado precisa arrecadar, porque é da arrecadação que saem os recursos para todas as áreas necessárias. E aí, especialmente, a gente cita a educação, saúde, segurança, que são as principais, é o tripé fundamental da estrutura. Gastar um pouco melhor, né? Gastar um pouco melhor, mas a questão da indústria têxtil, o senhor tem colocado essa situação, acho que foi umas duas oportunidades, mas as informações que a gente tem não são exatamente nesse sentido. A indústria têxtil, apesar de todo esse esforço, até reconheço o esforço do Estado em auxiliar, o que a gente tem visto é que eles não conseguem ainda assim competir. Não conseguem competir com os produtos, vou chamar da China, né? Os produtos vindos de fora. A informação que a gente tem é que ela está encolhendo aos pouquinhos e que tende a acabar. Se algo não for feito, né? Então a gente está falando do maior parque fabril aqui do país e de uma fonte grande de empregos que aos pouquinhos vai se esvair. Mas veja que essa é uma situação mundial. Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina procurou e foi ao seu limite no sentido de incentivar a indústria, né? Talvez deva-se buscar, talvez, desoneração junto ao governo federal e outras medidas que possam, de alguma forma, proteger essa indústria e dar condições a ela de se manter. É fato, nós acompanhamos e a gente vê que a dificuldade da indústria têxtil decorre, em grande parte, da importação. Mas por quê? Porque o custo dessa importação, ele é muito menor, ele é muito, muito pequeno. Por uma questão, onde se olhe hoje no mundo, a indústria têxtil está encolhendo, exceto na Ásia. Então essa é uma situação. Foi uma das que o governo federal modificou a tributação no final do ano passado, ele mudou o pagamento de impostos das empresas sobre a folha de salários, ele alterou do recolhimento do valor do salário para 1% do faturamento. Sim. No caso deles, provavelmente foi benéfico. Né? Mas essa mesma medida, de uma maneira curiosa, para algumas empresas, essa mudança da contribuição das folhas de salários para o faturamento, para algumas empresas isso também, né, não ajudou, acabou prejudicando. Né? Então é uma ajuda de um lado, sem querer, às vezes atrapalha do outro. Né? Se grande parte do problema da indústria têxtil vem de fora, essa medida do governo estadual vai ter uma ação, vai ter um resultado inócuo, praticamente. Se grande parte do problema têxtil é de fora, né? Mas eu queria citar um outro exemplo, Renato, se me permite, rapidamente. Nós discutimos aqui, há uns anos atrás, a questão do salário mínimo regional. Sim. Que era a intervenção do Estado nas negociações das políticas salariais. E o argumento da época era que não, era que o Estado ia regulamentar apenas salários daqueles que não estavam sindicalizados. Bom, fato hoje, os sindicatos esperam o posicionamento do governo para poder balizar as suas classes, né?
E nós tivemos aí um reajuste, que eu não tenho o número exato, mas no mínimo regional, que em torno da alíquota maior foi em torno de 9,13%, 9,14%. Mas nós tivemos um reajuste na Assembleia de auxílio moradia para os senhores deputados de 80%. Então esse é um exemplo, né, de reajustes e de custos que o Estado tem que precisa ser revisto. Em 2010 para 2011, um reajuste de 12 mil para 20 mil no salário. Então são pequenos exemplos de como o custo da máquina pública vai crescendo, vai subindo, e nós... Mas para isso a gente não vê passeata? É só uma bronquinha no Facebook, no Twitter? Eu diria o seguinte, se isso acontecesse em um outro país, eu não vou citar nomes porque a gente está no Brasil para não ferir suscetibilidades, né? Mas em outros países, um aumento de 12 mil reais para 20 mil reais no salário de deputados estaduais, a Assembleia estaria abaixo. Pois é, mas aqui há uma tolerância, né? Há uma espécie de aceitação, né? Chamar de cultura, né? Pessoal, é o seguinte, ainda nessa reta final, ainda falta uma cultura no setor tributário, né? O cidadão brasileiro não tem noção do quanto que paga, o que paga de imposto, né? E não tem noção, né? Talvez o governo federal editou uma lei que obriga agora no meio do ano que as empresas discriminem o valor da carga tributária da maneira mais próxima possível. Isso já vai ser uma polêmica muito grande, porque isso vai gerar custo. Primeiro que vai gerar custo para o empresário, que ele vai ter que ter uma assessoria, né, específica para isso aí, mas enfim... Segundo que não vai dar para... Segundo que ele não vai conseguir precisar o certo valor do tributo. Então, a legislação tributária é um emaranhado tão grande de leis e decretos, portarias, instruções normativas e, enfim, decisões judiciais também que algumas vezes muda-se o entendimento a respeito de uma situação. Então a gente vive, no ponto de vista tributário, uma insegurança jurídica, né? Há quem diga, até um tributarista famoso, que é um carnaval tributário, porque é uma bagunça, né? Bagunça, né? Existe esse mesmo tributarista, Alfredo Augusto Becker, ele disse que eles chamam de inconstitucionalidade útil. Alguns governos, né, eles lançam mão de expedientes não previstos em lei, cobra-se, paga quem não tem a instrução ou para quem não vale a pena discutir e fica por isso mesmo, né? Então, a gente vive uma insegurança jurídica tributária muito grande. Ok, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas pela TV Com. Obrigado pela atenção de vocês. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.